Então, o que começou? Essa disciplina mecânica geral, ela é como se fosse uma continuação da física 1, física mecânica. Então, a gente começa a estudar a questão da cinemática, que é o estudo do movimento, e da dinâmica, que já é o estudo das forças, utilizando notações diferenciais e utilizando outros tipos de coordenadas. Então, a gente primeiro começou com essas análises instantâneas. Então, o que é essa análise instantânea? A gente está vendo como que está acontecendo o movimento num momento exato, num momento instantâneo. Então, a gente não está pegando aquele delta t que tinha um intervalo grande de tempo. A gente está estudando o movimento no agora. E para estudar o agora, a gente precisa usar notação integral e diferencial. Então, a gente, até nas nossas primeiras aulas, a gente utilizou um pouquinho de derivada e integral. A gente aprendeu lá a fazer das integrais e derivadas mais simples para a gente poder fazer. Então, a gente meio que viu novamente o que era uma aceleração, uma velocidade, só que do ponto de vista diferencial. Então, vamos chegar aqui. Esse é o nosso livro. Então, qual que foi a nova notação da gente? A gente começou a escrever velocidade, em vez de escrever dessa forma aqui, ó, delta S, delta T, vocês conseguem ver a mãozinha circulando aí a fórmula? Ou só Sim. aparece para mim? Sim. Então, a gente na física 1 aprende nessa notação aqui, ó, utilizando delta, esses deltas aqui. E a gente não usa mais essa notação nesse conteúdo. Então, a gente, primeiramente, é como se a gente aplicasse um limite nesse ΔT aqui, para fazer ele tender a zero, e aí a gente começa a usar, então, a notação diferencial. Na prática, é a mesma coisa, é o espaço sobre o tempo, só que, em vez da gente ver no intervalo grande de tempo, a gente vai ver no intervalo pequeno. Então, acho que a primeira equação, né, que a gente viu é que a velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo. Se eu tiver uma função de espaço em função do tempo, se eu derivar essa função, eu vou ter velocidade. Então, continuamos e para aceleração, mesma coisa. Se eu tenho um ΔV, ΔT, uma variação de velocidade no tempo, eu posso também fazer esse tempo tender a zero, porque o que eu quero é um tempo exato. Então, esse tempo tem que tender a zero, porque tem que ser uma coisa muito rápida. Então, a derivada da velocidade em relação ao tempo vai ser a minha aceleração. E aí chega nessa parte aqui, ó. Se eu derivei o espaço em relação ao tempo, eu tenho a velocidade. Então, se eu derivar o espaço duas vezes, eu tenho a aceleração. Então, a derivada da primeira do espaço é a velocidade, a derivada da segunda do espaço é a aceleração. E a derivada da primeira da velocidade é a aceleração. Então, a gente foi introduzido, né, na nossa primeira aula a essas novas notações de, em vez de representar usando delta, a gente representa usando derivada, dv/dt, ds/dt. Então, na nossa primeira aula, a gente fez gráficos, a gente pegou algumas equações igual essa daqui, ó. Por exemplo, aí, vocês estão com o caderno aí, né? Sim. Então, como que ficaria essa equação aqui, ó? Se a gente quisesse a equação da velocidade. A gente Ficaria. tem essa. Ah, achei que você está perguntando. Oi? Achei que você estava perguntando. Estou perguntando como que vai ficar. Ah, tá. Vai ficar A gente menos pode fazer 6, junto também, mas menos, fala aí. menos 6t ao quadrado, ou dá para começar pela sua frente também. Ó. O 5 é 0, o 8t é 8, vai ficar 8, vai ficar 8t menos 6t ao quadrado. Ó, eu vou. Acho que assim no áudio fica meio esquisito. Vocês estão vendo minha tela do Paint? Agora sim.
Então, a gente teria que derivar isso aqui, né? A gente teria que fazer um ds dt. Então, ó, igual o Rolf falou, a derivada desse 5 aqui é constante, é 0, mais derivada de 8t é quanto? 8. 8. Derivada de 4t ao quadrado? 8t. 8t. E derivada de menos 2t ao cubo? Menos 6t ao quadrado. Menos 6t ao quadrado. T ao quadrado. Perfeito. Então, esse ds dt que eu escrevi aqui no comecinho, ó, esse aqui é quem? Isso é a minha velocidade. Então, se eu falar assim, se o tempo for 2 segundos, a gente aplica no lugar desse t aqui, ó, os tempos, e descobre onde que o corpo vai estar. Se eu quisesse saber a posição, eu aplicaria nessa primeira aqui. E se a gente quisesse agora o ds quadrado, d quadrado s dt quadrado, seria a derivada da segunda. Se eu fosse derivar de cima, ó, vai ficar 8 menos 12t. 12t. Professor, E essa aqui é a aceleração. Oi. de onde que sai esse d ao quadrado aí e esse t ao quadrado aí? Vou mostrar aqui no livro que ele mostrou como que é. Vou fazer aqui no livro, tá melhorzinho. Aqui, ó. Aqui. Ele colocou aqui, ó, tá vendo? Ó, o diferencial separadinho. Ó. Como é ddt, quer dizer que é a derivada em relação ao tempo de v. Então, se eu fizer de 2 vezes isso, ó, eu vou ter um ddt de s e um ddt desse ddt s. Então, se eu pegar aqui em cima, ó, d com d fica um d quadrado, e aqui embaixo, dt com dt fica dt quadrado. Mas isso é só tipo anotação. Os matemáticos acharam que era melhor escrever desse jeito. Mas isso só quer dizer que é uma derivada da segunda. Segunda. Ah, tá. Entendi. Porque o s fica sem quadrado porque ele que é a variável, né? Que a gente vai fazer em função aqui do esse tempo. 2. Esse 2 aí a gente usava dois risquinhos em vez de escrever 2. Isso, pode ser também. O Entendi. problema de Beleza. fazer 2 risquinhos é que às vezes você não sabe em relação ao que você está derivando. Então aqui, quando você usa essa notação, você sabe que é S em função do T. Isso que ela fica mais desengonçada, né? Porque fica esses quadrados, essas coisas. Mas Entendi. você sabe que é do que em relação ao que. Então, o primeiro conteúdo, pessoal, nossa aula 1.1 é isso. É a gente ter uma função, aqui é uma função, e a gente saber trabalhar com ela. Se derivar uma vez, tem velocidade. Se derivar de novo, tem aceleração. Como esse aqui é um movimento que tem t ao cubo, esse movimento não é nenhum dos movimentos que a gente estuda lá na física 1, por exemplo, porque esse é um movimento que ele não é uniformemente variado, porque a aceleração não é constante. Até a aceleração muda com o tempo. Tanto é que eu nem sei o nome desse movimento. Mas é um movimento, ele pode ser expresso aqui em função de t. E aí, inclusive, depois o livro aplica vários valores e tal para analisar, tem gráfico, etc. Seria um E a movimento constantemente variável. Acho que sim, é um nome bom. Constantemente variável. E aí, a gente fez gráficos desses aqui em sala. Quem perdeu as primeiras aulas, depois pode pegar o contato, de repente, com algum colega para mandar fotos e tal. Mas, assim, é a aplicação da gente ter a equação e trabalhar com a derivada e a integral. Então, na avaliação de vocês, na oficial de vocês, eu coloquei uma questão disso. De ter uma função lá e ter que trabalhar ali com derivada e tal, e achar velocidade ou aceleração. Então, na oficial de vocês, alguma coisa disso vai ter. Pessoal que chegou aí por último, eu vou explicar certinho e já vou entregar para vocês fazerem essa oficial. Vocês vão ter uma semana para fazer, vocês vão fazer em casa. E aí eu libero a oficial para vocês agora no final da aula. Daí depois que eu terminar a revisão, aí eu explico certinho como que vai ser, abro ela aqui, compartilho minha tela e aí converso certinho com calma com vocês. Aí eu vou fazer no
no final da sala, ou no final da aula, eu entrego, então, libero a oficial para vocês. Vamos fazer a revisão primeiro, que daí dá tempo aí de quem chegar um pouquinho atrasado. Então, esse foi 1.1. Então, 1.1 foi para definir isso. Movimentos que são instantâneos, usando derivada, usando integral e as notações que a gente tinha. No 1.2, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. No 1.2, a gente já começou a aplicar, né, em alguns problemas e tal, essa questão das derivadas. Então, a gente montou equações em que a gente tinha mais de um corpo se movimentando ao mesmo tempo. Então, a gente fez esses exercícios aqui de polias, etc. A gente fez também esse exercício aqui em sala do movimento desses pistões. Então, a gente montou equações para representar o movimento de cada pistão. E aí, a gente igualando esses movimentos e fazendo interpretações, a gente conseguia descobrir alguma coisa. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tinha um pistão que estava subindo, outro descendo, e aí a gente queria saber, se não me engano, quando que eles iam se encontrar, quanto tempo que ia demorar. Então, esses problemas eu coloquei um mais ou menos nesse estilo da prova de vocês. Então, a gente fazia a interpretação assim, ó, a gente tem um corpo, tem outro corpo, e o que eles tiverem em comum, a gente consegue igualar para resolver. Então, desse dia aqui, eles se encontravam, como está um subindo e o outro descendo, ia chegar um momento que os dois teriam o mesmo espaço. Então, a gente montou uma equação de espaço aqui, ó, para um corpo, está aqui a equação, e a derivada dela, a gente tinha a velocidade. Montou uma equação de espaço para o outro corpo, e derivando também teria a velocidade. Como um dos corpos era retilíneo uniforme, não precisava derivar, a gente já sabia a velocidade dele. E aí, então, quando eles estiverem emparelhado, quer dizer o quê? Que os dois espaços eram o mesmo. Então, a gente igualou as duas equações de espaço, aplicou Bhaskara e descobriu qual é o tempo que eles se encontrariam. Fizemos esse exercício em sala. Como tem um tempo negativo aqui, ó, apesar de matematicamente uma das soluções das raízes da equação de segundo grau ser negativa, mas não tem tempo negativo, então, a gente pode desprezar, né, um tempo negativo e ficar como resposta só o tempo positivo. Então, coloquei na prova de vocês lá uma questão desse estilo, da gente analisar o movimento, montar uma equação para o corpo e trabalhar essas equações aí para descobrir uma informação nova. Então, essa foi a nossa segunda aula. A gente falou sobre essa associação aí desses movimentos. A partir do 1.3, a gente também inseriu aí, nessa questão das análises, para movimentos curvilíneos. Então, a gente já analisou movimentos que tinham rotações também. Pessoal, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Podem me interromper, sem problema. A gente fez esse exercício de corpo que era abandonado, né? A gente fez esse exercício que esse avião aqui abandonava esse container. Então, meio que foi até meio similar ao exercício passado. Então, esse container aqui caindo, ele vai para baixo, acelerado pela gravidade, e vai para frente com o movimento retilíneo uniforme. Então, a gente também consegue trabalhar, né, essas duas equações aí para tirar informações desse movimento. Então, a gente fez esse em sala também e descobrimos a distância, né, que esse corpo iria para frente. Fizemos esse aqui em sala também, desse movimento aí, por exemplo, de uma bolinha que foi lançada para frente. Então, ela tanto está caindo, quanto está indo para frente ao mesmo tempo. Então, a gente usa as mesmas equações que a gente já tinha visto. Ó, voltei aqui um. Então, por exemplo, nesse do container,
se a gente analisar, ele chamou de vetor R, esse vetor que representa o deslocamento, e vetor unitário I quer dizer movimento no eixo X. Vetor unitário J quer dizer movimento no eixo Y. Então, no eixo X é movimento retilíneo uniforme. Essa equação aqui, ó, se vocês lembrarem, é uma equação de movimento retilíneo uniforme. Espaço inicial, velocidade inicial, vezes o tempo. E aqui, para velocidade no Y. Espaço inicial, velocidade inicial e aceleração, tempo ao quadrado. Como é um movimento de queda, essa aceleração aqui ficou negativa. E como ele está caindo, essa aceleração aqui é a aceleração da gravidade. Então, aplicando aí os valores que a gente tem uma descrição aqui para o movimento dele em Y, uma descrição para o movimento em X. E aí a gente consegue montar o vetor. Então, para cá seria a mesma coisa. A gente utilizaria equações para entender como ele está indo para frente, utilizaria as equações de movimento retilíneo uniforme e para baixo de uniformemente variado. Como a gente está estudando também movimentos rotacionais, né, essa parte dele também, a gente chegou na parte de força centrípeta, aceleração centrípeta, que meio que foi o que a gente ficou falando até o final do conteúdo. Então, se eu tenho um movimento circular, aqui, ó, esse corpo de massa M está circulando, tem algumas coisas aqui, algumas propriedades interessantes para a gente discutir. Primeira coisa é em relação à velocidade. Se o corpo está girando, a velocidade sempre vai ser tangente a essa trajetória. Então, na hora que essa massa estiver, por exemplo, aqui, ó, a velocidade vai estar assim. Na hora que a massa estiver aqui, a velocidade vai estar assim. Sempre sendo tangente, né? Igual esse desenho aqui da esquerda. Se a gente olhar as velocidades sempre estão tangentes à trajetória. Agora, como esse corpo está girando, ele pode girar de dois jeitos. Ele pode estar nessa rotação que ele está fazendo, pode ser uma rotação acelerada, ou seja, ele está aumentando essa velocidade aqui com o passar do tempo. Então, a gente teria aquela aceleração que a gente já conhece, a aceleração de variação da velocidade, né, em relação ao tempo, igual delta V sobre delta T. Só que os movimentos circulares, eles têm uma propriedade que sempre vai haver a força centrípeta quando um corpo está girando. E se tem força, tem aceleração. E essa aceleração vai ser centrípeta. Ou seja, esse corpo ele tem uma aceleração, o vetor aceleração ele está apontado para o centro da trajetória, então essa é a aceleração centrípeta. E se essa velocidade aqui estiver variando, ele também pode ter uma aceleração para cá, que aí a gente pode chamar de aceleração tangencial, por exemplo. Então, a aceleração real desse corpo M é uma aceleração do quê? Desses dois vetores, aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Aceleração tangencial... Oi? Só um detalhe que, nesse caso aí, então, para entender, essa aceleração está ocorrendo porque está havendo mudança de direção. Já que a velocidade é vetorial, eu tenho uma mudança na direção, na verdade, né? Não na velocidade em si. Então, a velocidade pode mudar ou não, depende da situação. Porque esse corpo também pode estar acelerando tangencialmente. É que se a velocidade em si não tem alteração, há ainda aceleração pela mudança na direção, já que a aceleração é vetorial, né? Isso. Então, assim, se a velocidade for constante, eu vou ter só a aceleração centrípeta. Eu vou ter aceleração, porque essa velocidade, igual o Rolf falou, está mudando de direção. Isso. E a gente tem uma força, a gente tem essa força centrípeta. E também eu posso ter essa aceleração aqui, essa aceleração tangencial, caso haja variação do módulo dessa velocidade. Então, eu também posso acelerar tangencialmente se essa velocidade estiver variando. Então, no movimento circular, a gente tanto pode ter um movimento circular que é uniforme, em que essa velocidade, o módulo dela é constante, como a gente também pode ter um movimento circular que é uniformemente variado.
ou seja, tendo a aceleração. E aí, se a gente quiser a aceleração do corpo, a gente teria que tirar o módulo, né? A gente teria que fazer a somatória desses dois vetores aí para a gente encontrar. Então, aqui, ó, aqui embaixo está a fórmula da força centrípeta, aqui está a fórmula da aceleração centrípeta. Então, eu só preciso da velocidade e do raio da trajetória. Então, se eu tiver o raio da trajetória e eu tiver a velocidade, eu encontro essa aceleração centrípeta. Se essa velocidade estiver variando, eu também posso calcular aqui uma aceleração que é tangencial. Se a velocidade for constante, aí esse aqui é zero, fica só a centrípeta. Entendido isso, pessoal? Por enquanto, sim. Mais alguém? Todo mundo? Estão entendendo, pessoal? Senão eu explico de novo. Entendido. Sim, Entendido, professor. entendido. Tá. Então, assim, aceleração centrípeta, eu vou ter. Basta o corpo ter velocidade. A aceleração tangencial, eu só vou ter se a velocidade variar. Se a velocidade variar, eu tenho essa aceleração tangencial aí. E aqui tá as fórmulas. Então, eu posso escrever a lei de Newton, por exemplo, para a força centrípeta, com a aceleração centrípeta. A gente pode escrever a lei de Newton para a aceleração tangencial. Então, escrevam aí, ó, aceleração tangencial é o ΔV sobre ΔT. A aceleração centrípeta, V² sobre E. E aí, pessoal, o exercício, às vezes, não vai ficar mastigando para vocês. Ah, ó, aqui é aceleração tangencial, aqui é aceleração centrípeta. Vocês têm que entender qual que é o conceito de cada uma. Então, a aceleração tangencial vai ser a aceleração devido a esse vetor dessa velocidade aqui, ó. Ela pode estar aqui, ó, aceleração tangencial. E a aceleração centrípeta vai estar aqui, ó, apontando para o centro da trajetória. Então, é importante depois vocês darem uma lidinha a mais aí sobre cada uma, tem no nosso livro também. Então, para vocês entenderem melhor essas definições. Essa equação última aqui, ó, é se eu substituir essa relação aqui embaixo. Aí fica escrito dessa forma. Então aqui, ó, tem um GIF, né, mostrando como que seria a velocidade tangencial e a aceleração centrípeta. E se tiver aceleração tangencial, como aqui, ó, se a gente observar, ó, vou fazer um pontilhadinho aqui, ó, vai formar o quê? Um triângulo retângulo, né, aqui, ó. Então a gente pode usar Pitágoras, né, para calcular essa hipotenusa, que é a aceleração resultante aqui, aceleração total. Então isso aqui é teorema de Pitágoras. Se eu tiver as duas acelerações, eu tiro a raiz delas aí, igual Pitágoras, e descubro quanto que vale a aceleração vetorial aí desse corpo. Acho que com esse GIF aí ficou mais fácil de entender. Inclusive aqui, ó, tá essa ressalva. Ó, se a velocidade for constante, não tem aceleração tangencial. Aí a resultante vai ser a centrípeta, né? Isso, aí sobra a centrípeta só porque se joga aqui, ó, se joga aqui, esse aqui é zero, essa raiz com esse quadrado aqui corta, sobra só a centrípeta. Ok. A gente fez esse exercício. Esse exercício era para descobrir a tração na corda. Então o corpo estava girando, estava preso aqui por uma cordinha. Então, nesse caso, quem atua sobre como força centrípeta é a cordinha, né? Que está mantendo essa massa na trajetória. Então, por isso que na hora que escrevemos a segunda lei de Newton aqui, para a força centrípeta, trocou a força centrípeta por tração. Então, a gente tinha a velocidade, aplicou aqui, tinha o raio, achou o valor da tração. Então, essa força centrípeta pode ser várias coisas. Nesse caso aqui, a força centrípeta era a tração na corda. Tem um exercício de outros slides que
que era o próprio peso do corpo, que era um carro que estava fazendo curva, o próprio peso poderia ser a força centrípeta. Então, cada caso é um caso. A tração é como se fosse uma normal, né? Dela. Como? A gente pode, se a gente pensar por causa da direção e tal, sim, se a gente pensar na definição mesmo, aí a força normal, ela mais é como uma força de reação, né, da superfície. Mas se a gente pensar que elas são uma perpendicular da outra, pensar nesse sentido, dá para pensar assim mesmo. Aí a gente tinha esse exercício aqui, que era lá do portal, a gente fez ele também, tem ele resolvido, em que a gente calculou a aceleração resultante, né? Então, a gente pegou para a aceleração tangencial aqui, ΔV, ΔT, para a aceleração centrípeta, V quadrado, e ele chamou o raio de Rho nesse exercício. Então, só aplicou os valores aí e chegou no vetor aceleração. E aqui ele fez Pitágoras, descobriu o valor da aceleração, 1,81, e como é um vetor, se tirar o arco tangente, também dá para saber a direção dessa aceleração também. Tudo usando trigonometria. Como é que você fez esse arco tangente mesmo, professor? Era... Aqui vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ah, tá, beleza. E aí tangente é -1 na calculadora é aquele shift tangente, né? Uhum. Que é o arco tangente. Isso aqui é arco tangente. Beleza. Então ele usou esses vetores, esses valores aqui, ó, para colocar aqui embaixo. Entendi. Na verdade, nada mais é então do que a soma ali das acelerações e feito uma resultante nela, né? Isso, soma vetorial.